Olá, amigos do canal do On The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Eu sou o David Chiodini e estou aqui para mais um Reações à Rodada, onde vamos comentar uma rodada insana da NFL, e falar isso um pouquinho, rapidinho, sobre cada um dos jogos da rodada até este domingo, jogos que aconteceram até o domingo. O Monday Night Football fica um pouquinho para frente e aí a gente fala em breve. Antes de mais nada, não se esqueçam, theclock.com.br/assinantes para você se tornar um assinante desse site maravilhoso. E também não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, é muito importante para o nosso trabalho. Também não se esqueça de curtir o trabalho do João, nosso editor de vídeos, está aí na descrição os contatos dele. Como eu sempre digo, esse vídeo de segunda-feira ele é um vídeo mais in natura, porque ele vai rapidamente para o ar, mas nos outros vídeos aí você vai ver o trabalho do João e é espetacular. Bom, mas vamos falar dos jogos em si. Começamos na quinta-feira com o Thursday Night, com os Jets perdendo dos Colts por 45-30, e o que a gente tem é uma impressão de pelo placar de um jogo mais equilibrado, uma coisa que não é verdade. Tá? Os Colts controlaram essa partida, tomaram aí 14 pontos já no último período. Destaque total para o Jonathan Taylor, né? O Jonathan Taylor é uma estrela já para mim na liga, e isso se deve muito à forma inteligente como os Colts têm utilizado ele em 2021. Já são 4 jogos para mais de 100 jardas e nenhuma partida o Jonathan Taylor correu sequer 20 vezes. Isso é importantíssimo para um running back para manter o gás, para se manter saudável. Então, assim, Jonathan Taylor, uma estrela em ascensão na liga, muito excelente jogador. Mais de 170 jardas nessa partida, 2 touchdowns e tudo mais. No outro lado, a gente vê um New York Jets aí que começou com o Mike White, ele teve que sair do jogo, né? Então, muitas lesões, parece que o Marcus May também vai ficar fora do restante da temporada. Os Jets precisam só fazer a peneira nesse ano. Quando o Zach Wilson voltar, usar o resto do tempo para amadurecê-lo mais ainda, mas é um ano muito complicado para os Jets, especial por conta das questões lesões. Os Jets sofreram muito com isso, e assim, o trabalho do Saleh, a gente às vezes fica até meio sem como conseguir mensurar em alguns momentos, porque fica uma coisa meio complicada. Mas vamos seguir aqui para os jogos de domingo. Cleveland Browns 41, Cincinnati Bengals 16. Os Bengals vêm de 2 semanas muito ruins. O Joe Burrow cometendo erros primários, assim, alguns erros crassos, né? Como na interceptação que o Denzel Ward retornou para touchdown, que ele colocou a bola dentro num passe no flat e tal, não pode. São coisas que um quarterback na NFL sabe que não pode fazer. Porém, os Browns jogaram muito bem também nos dois lados da bola. Defensivamente, uma partida especialmente da secundária, eu achei espetacular assim, dos Browns. Elevou o seu nível. O Nick Chubb com um partidaço, 137 jardas em 14 carregadas, né? É um número absurdo. Dimitri Felton aparecendo muito bem. O Baker Mayfield fez o seu trabalho, né, quando precisou, teve um jogo sólido. O time agora não tem mais a novela Odell Beckham Jr., o Odell já se foi, né? Então tudo isso pesou. A verdade é que os Browns também no segundo tempo controlaram essa partida, assim, tomaram a liderança, abriram e tiveram o controle dela muito fácil. Então agora Browns, Bengals com a mesma campanha, né? E essa AFC está muito louca por conta disso. Os Bengals precisam voltar a jogar bem rapidamente. Os Browns conseguiram dar uma subida e tirar um pouco da pecha, daquela mácula de time que vinha sofrendo contra equipes mais fortes. Então uma belíssima vitória do Cleveland Browns, muito importante para a classificação. O resultado para mim talvez o mais surpreendente da rodada. Cowboys 16, Denver Broncos 30. Esse jogo chegou a estar 30-0 para o Denver Broncos, esse jogo em Dallas. Partidaça do Javonte Williams,
o running back, foi a tarde dos running backs, Javonte Williams jogando demais, o calouro, 111 jardas, e a defesa do Denver Broncos, que também não tem mais o Von Miller aparecendo, conseguindo chegar no quarterback, a secundária jogando muito, Kyle Fuller também tendo sua redenção nessa semana, várias vezes os Cowboys foram para a quarta descida, os Broncos conseguiram parar. Então os Broncos estão 5-4, teoricamente estão na briga aqui também, né? 5-4, uma vitória espetacular, esses 16 pontos dos Cowboys foram já no garbage time. Para os Cowboys eu acho que assim, não é dia de bater desespero, não é isso. Tem dia que nada dá certo, foi mais ou menos isso que aconteceu ontem. Seja no lado ofensivo, seja no lado defensivo, a gente viu o Trevon Diggs sendo queimado pelo Tim Patrick, nada deu certo. Recompor, ver o que foi que faltou na preparação, quais foram os pontos chaves para a derrota e seguir forte, porque é um time que vem muito bem na temporada. O Denver Broncos agora começa a criar um novo ânimo com essa vitória, porém precisa encontrar uma consistência de vitórias contra essas equipes fortes. Tá? Não adianta apenas o Denver Broncos ganhar hoje dos Cowboys e perder na próxima semana, que é o que vinha acontecendo. O Denver só tinha ganhado de times fracos. Agora ganha dos Cowboys. Se conseguir mostrar que isso não foi uma exceção, aí sim pode pensar em voltar à briga. Miami Dolphins 17, Houston Texans 9, um jogo deprimente de se assistir. Jogou Jacob Brissett, tá? Um jogo horrível, dois times ruins, péssimos, mal treinados. E é isso que eu vou falar desse jogo. Se você não torce para nenhum desses times e não tem obrigação profissional como eu, você não perde seu tempo vendo esse jogo. Se você torce para algum desses times, pense duas vezes, porque é mais do mesmo do que a gente já viu. Então, assim, nada que eu possa olhar e dizer assim, nossa, realmente nesse jogo isso aqui vale a atenção. Tenebroso, uma das piores partidas de futebol americano que eu tive o desprazer de ver. Atlanta Falcons 27, New Orleans Saints 25, o jogo em New Orleans. Os Falcons tinham uma vantagem para variar até o final do jogo. E aí o Trevor Siemian conseguiu virar essa partida, faltando pouco mais de um minuto. E aí o Matt Ryan conectou com o Cordero Patterson, colocou numa posição de chutar field goal. A vida dos Saints vai ser isso agora. Com o Trevor Siemian como quarterback, você não pode esperar que tenha grande volume e grande consistência. Né? Aí é que está o drama. E aí a defesa vai ter que aparecer muito. O problema é que isso causa um desgaste enorme. Durante grande parte do tempo conseguiu segurar, mas na campanha final aí uma big play acabou dando a condição dos Falcons vencerem, porque os Saints não conseguiram abrir placar, né? Só conseguiram virar o jogo. Então assim, grande partida aliás do Cordero Patterson. Alvin Kamara limitado em alguns momentos, né, pelos Falcons, isso foi bom no plano de jogo dos Falcons. O Matt Ryan tendo um bom jogo, né, nessa partida, porém os Falcons é isso. Vai ganhar um jogo aqui, outro acolá e tal, mas não dá para se animar com os Falcons. Do outro lado, os Saints vão sofrer e vão ter que aprender a sofrer e finalizar os jogos e conseguir abrir campanhas e conseguir pontuar com turnovers, porque agora é Trevor Siemian e aí é bem diferente de James Winston. Já não era a oitava maravilha do mundo de James Winston, mas é muito melhor que Trevor Siemian. Passando para Nova York, os Giants com uma vitória 23-16 sobre os Raiders. A defesa apareceu, o Xavier McKinney com 2 interceptações, uma retornada para touchdown, né? O Quincy Routier forçando o fumble no final da partida. Então assim, o ataque dos Raiders andou, chegou na red zone, travava. E aí os Giants tiraram proveito. Então a vitória que eu coloco muito na conta da defesa dos Giants. É uma defesa que tem boas peças. O Leonard Williams é um excelente jogador, né? Essa secundária tem jogadores interessantes, como James Bradbury e alguns outros, né? O próprio Xavier McKinney, que a gente acabou de falar. Porém, o ataque ainda é muito devagar e precisa sempre que essa defesa segure o oponente a esses pontos. Os Raiders perdem um jogo que não deveriam.
um jogo numa semana atribulada dentro da organização, com a questão do Henry Ruggs, depois o Damon Arnett e tal. Mas tiveram a oportunidade de ganhar e não conseguiram fechar o jogo. Isso é problemático para um time que tem no seu histórico recente um declínio enorme na segunda metade da temporada. Fica um alerta, né? Claro, não dá para julgar por essa partida, mas fica um alerta sobre os Raiders caírem agora na segunda metade. Carolina Panthers 6, New England Patriots 24. Aquele jogo de defesas, né? Só que a defesa de New England apareceu bem mais. O Sam Darnold deu uma experiência que tem que acabar o mais rápido possível. Os Panthers sofrendo 3 interceptações, o J.C. Jackson com 2 delas, levou uma para touchdown. E assim, a defesa dos Patriots está colocando esse time na briga pelos playoffs. Voltou a jogar em alto nível, Christian Barmore aparecendo muito bem, Matt Judon sendo um jogador excepcional, um dos melhores edges desse ano. E o ataque fazendo feijãozinho com arroz, uma corrida melhor aqui, um passezinho do Mac Jones ali e por aí vai. Porque a defesa dos Panthers também é boa. Só que os turnovers custaram caro, New England venceu com muito mérito. E se a defesa continuar fazendo seu trabalho assim, esse time fica em condições de brigar por playoffs, como está hoje. São 5 vitórias, 4 delas fora de casa. Os Patriots são um visitante indigesto esse ano. O Carolina Panthers precisa pensar em uma solução para a posição de quarterback, que o Sam Darnold vê fantasmas todo dia. Outra grande surpresa, talvez até maior que Denver, vamos lá. Jacksonville Jaguars 9, Buffalo Bills 6, um jogo de field goals, um jogo que o ataque dos Bills não conseguiu produzir nada, a não ser turnovers. O Josh Allen com 2 interceptações, uma delas pelo Josh Allen, né? O edge dos Jaguars, que forçou um fumble, teve uma interceptação, teve sack, então a partidaça do edge dos Jaguars. E os Bills precisam acender o sinal de alerta. Os Bills precisam acender o sinal de alerta, porque se eles perdem mais um jogo, a campanha já estaria igual. Eles têm um jogo a menos, né? Mas eles ainda têm 2 confrontos diretos com o New England e tal. É o segundo apagão da temporada dos Bills. Eles apagaram contra o Pittsburgh Steelers, eles apagaram contra os Jaguars. Contra os Titans, ok, uma derrota tranquila. Mas aqui, perder para um time que anotou 9 pontos, que só chutou field goals, o Trevor Lawrence não conseguiu entrar na endzone, sua defesa fez o seu trabalho, não anotou nenhum ponto no segundo tempo, o Buffalo Bills tem que ficar esperto. Foi um dia muito ruim, porém, esse é o tipo de jogo que uma equipe que quer ganhar o Super Bowl não deve perder, tá? Como o Dallas Cowboys também, mas esse tipo de jogo dos Bills é pior, porque o adversário anotou só 9 pontos, sabe? A sua defesa fez o seu trabalho, você não conseguiu anotar 10 pontos contra Jacksonville, que não é uma grande defesa. Então é realmente para se preocupar. Passando para Baltimore Ravens 34, Minnesota Vikings 31, jogo decidido na prorrogação. Os Vikings chegaram a ter 24-10 no começo do segundo tempo. O segundo tempo foi todo dos Ravens. Tá? O primeiro tempo foi dos Vikings, o segundo dos Ravens. Os Ravens voltaram para o jogo, viraram a partida. O Lamar teve suas interceptações, mas teve um bom jogo, sabe? Muito pressionado, conseguiu encontrar alternativas no final. Porém, no final da partida, o Adam Thielen empatou. Esse jogo foi para prorrogação. Os Ravens começaram com a bola, tiveram uma interceptação. Os Vikings não progrediram e os Ravens mataram o jogo com o Justin Tucker. Mas assim, os Ravens, 4ª virada deles na temporada, né? Então assim, de 6 vitórias na temporada, o time precisou virar 4. O que me preocupa é como os Ravens estão se colocando em buracos, né? Estão se colocando em situações complicadas. Então, uma hora isso não vai dar certo, como não deu contra a Cincinnati. Porém, o time vem mostrando muita força mental. Precisa evoluir defensivamente. A secundária tem tido muitos problemas, né? Especialmente
em profundidade, tá? Porém, tem conseguido fazer as jogadas nos momentos cruciais da partida e mostrado muita força. Os Vikings é aquilo, jogaram como nunca, perderam como sempre. Um time que não sabe fechar partidas, um time que não é confiável, um time que comete faltas quando não pode, e é isso. Os Vikings vão continuar vendo os outros times jogarem na pós-temporada, porque times que agem assim, que sofrem nesses momentos, não conseguem jogar em janeiro. Passando para os jogos do fim da tarde, Philadelphia Eagles 24, Los Angeles Chargers 27, um jogo bem equilibrado. Os Chargers precisam consertar sua defesa terrestre ou também vão sofrer para ir à pós-temporada. Porém, o ataque conseguiu produzir com o Justin Herbert, conseguiu conectar bem, explorar os espaços e no final tem uma campanha para um field goal. Os Eagles fizeram um jogo dentro do feijão com arroz, o Jalen Hurts conectando bem com o Devonta Smith, correndo bem com a bola, o Jordan Howard aparecendo nessa partida, e mesmo assim não foi o suficiente para vencer. Os Chargers conseguiram aí algumas pressões que resultaram em punts e aí pontuaram nessas situações. Porém, não me anima esse jogo do Los Angeles Chargers, especialmente pela parte defensiva e por alguns problemas na red zone que precisam ser corrigidos. Em descidas curtas, em red zone, o time precisa evoluir e bastante. Kansas City Chiefs 13, Green Bay Packers 7, a estreia de Jordan Love. Se a gente olha estatisticamente, 190 jardas, não foi tão mal, mas jogou muito mal, muito assustado, especialmente contra a Blitz. Porém, vale lembrar, é o primeiro jogo do cara e tal, né? Algo que fica aqui é assim, uma primeira semana, o cara ficou 1 ano e meio no banco lá, porque tá aprendendo, mas parece que aprendeu muito pouco, sabe? É essa sensação que fica. Porém, vamos dar mais tempo pro Jordan Love, vamos ver quando ele realmente se tornar o titular desse time, se ele vai jogar na semana que vem, se ele não vai, se o Rodgers já vai estar apto a voltar ou não. Belíssimo trabalho da defesa do Green Bay Packers, mantendo esse time no jogo. O Mahomes marcou 13 pontos e só prova quão ruim é a fase de Kansas City. Kansas City não anotou nenhum ponto no segundo tempo, sabe? Nenhum ponto no segundo tempo. Tomou esse touchdown aí já na reta final da partida e deu chance dos Packers voltarem. Os Packers perderam 2 field goals, então esse jogo poderia ter sido empatado. Então, assim, vou ser bem justo, se Kansas City tivesse enfrentado um quarterback melhor, mais experiente, possivelmente teria perdido esse jogo. É muito ruim a fase de Kansas City, voltou a briga pela divisão, tá com 5-4, né? Tá todo mundo ali nesse rebolo, mas tecnicamente tem jogado muito pouco. A defesa ontem apareceu porque era contra o Jordan Love, mas ainda assim não agrada e os Chiefs precisam evoluir bastante. São Francisco 49ers 17, Arizona Cardinals 31. E a questão é, sabe quem era o quarterback do Arizona Cardinals? Colt McCoy. Então quer dizer que os 49ers perderam em casa para o Colt McCoy. A temporada dos 49ers babou, tá? 3-5 jogando na NFC West. Babou, esse time não tem ritmo ofensivo, ele faz uma ou outra boa jogada, depois volta, né? Não consegue engrenar. Esse projeto Garoppolo já não tem mais sentido nesse momento, porque esse time dificilmente vai aos playoffs, então é hora de colocar o Trey Lance e amadurecer o Trey Lance para 2022. A defesa, os cornerbacks são terríveis, qualquer bola lançada é um perigo, tá? O James Conner pelo lado de Arizona com uma grande partida, 2 touchdowns corridos, mais um recebido. O Colt McCoy fez um feijão com arroz muito bem feito, tá? E a defesa apareceu muito bem, o Isaiah Simmons é excelente, o Budda Baker aparecendo, então muito mérito dos Cardinals. Foram lá sem o Kyle Murray e sem o DeAndre Hopkins, que fique claro, tá? E conseguiram uma vitória, é um time realmente contender, um time que dá um salto aí na sua divisão e briga aí pelo seed 1 da NFC. Então, prova a força do conjunto, prova que é um time forte e não só um time que depende do Kyle Murray. Isso é muito importante para vencer em janeiro. E fechando a noite, o Los Angeles Rams perdeu para o Tennessee Titans no primeiro jogo, sem o Derrick Henry.
16-28, uma atuação de gala da defesa dos Titans, né? O Matt Stafford no segundo quarto ele desandou, lançou uma interceptação que a bola parou na linha de 3 jardas, e aí teve o touchdown lá na jogada seguinte, e logo depois lançou uma pick six. Então assim, a diferença desse jogo não foi o ataque dos Titans, e sim a defesa, né? O Jeffrey Simmons com um grande jogo, o Kevin Byard com uma pick six e tal, e dominaram a linha ofensiva dos Rams, e aí os Rams não conseguiram ter resposta, só foram marcar 10 pontos lá no último período. Então assim, uma vitória também dos Titans para mostrar que a sua defesa pode suprir algumas ausências no ataque, algumas deficiências, como a do Derrick Henry e tal. O Adrian Peterson anotou o seu touchdown aí na sua estreia. Então uma vitória muito importante para Tennessee. Os Rams precisam fazer alguns ajustes nessa linha ofensiva e tal. Não foi legal de ver. E tal. E uma vitória que traz os Titans assim, tira muitas desconfianças ao redor dos Titans. O que os Titans precisam é encontrar consistência, parar de oscilar tanto. Não pode perder para times ruins, como perderam para os Jets, esse tipo de coisa. Mas é um time que vai seguir na briga, mesmo sem o Derrick Henry no elenco. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Valeu e tchau!